Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no programa de hoje nós vamos falar sobre mais um tema que também é um velho conhecido de vários gestores de propriedades, vários gestores de facilities, um conceito que quando nasceu, que veio para o Brasil, ele buscava e continua buscando maior eficiência, melhor utilização dos espaços e dos recursos em torno do que precisa ser feito para funcionar uma edificação e que cada vez mais tem avançado nas áreas de experiência do cliente interno, do bem-estar e também rompendo as barreiras do setor comercial, entrando também com bastante força no mercado residencial. Estou falando das certificações LEED. E para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber Felipe Faria, CEO do GBC Brasil. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Thiago. Olá a todos. É um prazer poder participar e compartilhar um pouquinho da nossa experiência em matéria aí de movimento de Green Building. Sensacional, Felipe. Um tema que sempre foi relevante, mas cada vez mais, com o aumento da consciência das pessoas na utilização dos espaços, dos recursos, ele vem ganhando força. Felipe, para o pessoal que está ouvindo, acho que poucos estão escutando pela primeira vez, mas, como sempre tem alguém que ainda não ouviu falar sobre o LEED, apresenta o que é o GBC, qual é o propósito e como é que ele surgiu. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? Nós participamos de um movimento internacional presente em 70 países, onde a missão compartilhada, em tese, é acelerar a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade. Então, você tem ali uma entidade supranacional, World Green Building Council, que congrega essas iniciativas nacionais, e estimula o networking entre as organizações. Aqui no Brasil, nós iniciamos os trabalhos em 2007. O nosso grande suporte no Brasil vem da iniciativa privada. Então, inicialmente, aí nós fundamos o Green Building com cerca de 31 grandes empresas de diversos setores da construção civil. Hoje, esse número soma cerca de 700 empresas, e as atividades principais de atuação da organização é em capacitação profissional. Então, a gente tem um programa aí nacional de educação, levando aí o conhecimento para os profissionais da área, disseminação da informação, novas tecnologias, divulgação de cases de sucesso, estudos de mercado. Então tem essa área também que a gente chama de informação, relacionamento governamental, institucional e governamental. Então a busca por políticas públicas, seja de cunho mandatório ou de incentivos administrativos, tributários ou financeiros, para as práticas ali acolhidas nesse movimento de construções sustentáveis. E a área que a gente acabou sendo bem conhecida, né, no mercado imobiliário, que é a promoção de ferramentas de certificações para edificações, né? É aí que a gente deu aí que o movimento acabou ficando conhecido, porque muitas das nossas ferramentas de certificações acabaram sendo adotadas pelo mercado imobiliário, até influenciando a percepção de benefícios de cunho econômico, né? Então, aqui a gente acabou tendo um respaldo aí de ingresso no mercado através das certificações. Você já comentou a questão da iniciativa privada, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, porque o modelo em outros países é ligeiramente diferente, ou pelo menos o incentivo, né, Felipe? Mas você já falou GBC, a gente está acostumado com as siglas, é o Green Building Council, e aí fala o LEED, o que significa e o conceito por trás. O LEED é uma ferramenta, é o Leadership in Energy Environmental Design, né? Então é uma ferramenta de certificação, ela certifica a edificação, né? Isso foi criado nos Estados Unidos ainda na década em 2000, praticamente. Em 2004, 2005 começou a ganhar mais força, uma vez que prédios da administração federal dos Estados Unidos passaram a adotar como ferramenta de compliance a certificação LEED. Então os números de projetos aumentaram substancialmente. Mas imagine que a leitura da certificação, ela olha, primeiro que o LEED certifica edificação, não certifica empresa, nem certifica, e ela certifica o prédio.
né? E a gente olha para esse prédio em alguns macrotemas. Então, localização e como se relaciona com o entorno, aspectos de eficiência energética, o apoio à energia renovável de alguma forma, uso eficiente de água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar. Então, dentro dessas macro áreas, você tem alguns pré-requisitos, condições obrigatórias que o empreendedor tem que cumprir se ele quer seguir com o processo de certificação, e uma série de recomendações de práticas, que na medida que ele vai cumprindo, ele vai pontuando, até ter uma pontuação mínima que lhe garante a certificação no nível básico, aumentando a pontuação, você vai para o nível silver, prata, ouro ou platino, né? Então, por exemplo, a certificação ela é muito... essas práticas elas são sempre pautadas em meta de desempenho. E essas metas de desempenho sempre lastreadas por normas técnicas. Então, por exemplo, na parte de eficiência energética, a condição obrigatória o prédio ele tem que ser no mínimo 5% mais eficiente que um prédio que já segue a norma técnica ASHRAE 90.1 de 2010. Então, já tem uma dificuldade de você seguir a ASHRAE. Você tem que ser, o pré-requisito é ser pelo menos 5% mais eficiente. Aí, depois, na medida que se você vai aumentando esse percentual de eficiência com base na ASHRAE, aí você começa a pontuar em eficiência energética, né? Então, e o que significa isso, dar essa meta de desempenho? Porque aí a gente não vai promover uma tecnologia em detrimento de outra tecnologia e vai dar liberdade à criatividade aí das equipes de projetos, né? Então, ali, o arquiteto, junto com o incorporador, definiu que a fachada é de vidro, é pele de vidro, mas não é qualquer vidro. Então, vamos fazer simulações, vamos ver aonde que a gente vai ter que entrar com um vidro especial que permite ali a entrada da iluminação, mas que vai barrar o calor, ou outras práticas de você diminuir a carga térmica dessa edificação, seja com práticas de sombreamento de fachada. Na minha cobertura, eu vou usar uma cobertura fria, ou um telhado verde. Depois que você diminui a carga térmica, aí você vai entrar na questão dos equipamentos, né? Elevador inteligente, um está freando, gerando energia para o outro está subindo, toda iluminação em LED, aí muita com automação, então, medição, verificação. Então, primeiro você permite, né, essa criatividade das equipes de projetos. Então, é sempre meta de desempenho lastreada em normas técnicas. Outro exemplo, o uso de tintas, vernizes e selantes com baixo composto orgânico volátil. O que define esse baixo composto orgânico volátil? É segunda norma técnica ASTM número tal. Então, aí os fornecedores ali de tintas, de colas, de selantes, vão nos laboratórios, num Falcon Bauer, por exemplo, num IPT, e comprova a incorporadora que aquela linha de produto tem baixo teor de compostos orgânicos voláteis, segundo a norma técnica. Então, é meio que essa forma que está estruturado os protocolos de certificações. Compostos voláteis orgânicos que você comentou, né, Felipe, que já estão em tratativa, inclusive, para aspectos de qualidade de ar interior, e cada vez mais as empresas e as operações de sistemas de ar de qualidade estão olhando isso com mais carinho em função de todos os impactos que tem dentro de casa. Como a gente já falou, Leadership in Energy Environment Design, então, se vocês já perceberam, ele vai, além de uma base inicial, que já é uma base extremamente eficiente, com base nos parâmetros e benchmarkings da ASHRAE, ele busca dar um passo a mais, ele busca realmente a liderança e a excelência. E aí, Felipe, depois de 2007, 2008, quando desembarcou o conceito, houve uma aceitação muito forte do mercado privado. Em 2018, o Brasil era o 4º país do mundo em termos de número de certificações fora dos Estados Unidos, não é isso? É isso, e continua, né? Se incluir os Estados Unidos na lista, é 5º, mas tirando os Estados Unidos, é o 4º país com o maior número de projetos certificados e registrados, buscando a certificação. Isso num ranking de 180 países, né? Então, você vê como que esse movimento ele tem força aqui no Brasil. A princípio, os prédios corporativos lideram, né, essa demanda pela certificação, né? A gente pode afirmar com segurança que praticamente todas as novas torres corporativas
recentemente construídas no Brasil ou já estão certificadas ou estão buscando a certificação I. Tá? Até por questões de diferenciais de mercado. Primeiro que a gente venceu a barreira da discussão do custo. Custa mais caro, não custa mais caro, né? Então, essa discussão foi ultrapassada há alguns anos já. Então, tem total viabilidade financeira, depois a gente pode até entrar em detalhes. Mas um outro fenômeno que passou a ser percebido por essas torres corporativas, pelos seus investidores, né? Então, pelo mundo do mercado dos fundos, né? Imobiliários, né? É que essas torres, classificadas como green buildings com certificação, elas estavam apresentando melhor velocidade de ocupação, melhor retenção, aí tem a diminuição dos custos de operações, valorização por metragem quadrada, ou seja, isso é diminuição do risco de investimento, né? Então, virou realmente default para esse tipo de produto, sempre estar sendo acompanhados pela certificação. E também porque o mercado entendeu de que naquela equação do período de vida útil de um prédio de 50 anos, praticamente 80% a 85% de todo o custo dele durante esse período está ligado com a operação e a manutenção, a conservação do dia a dia dele, não com o projeto. Então, esses 15%, 20%, ainda que eles pareçam, num primeiro momento, maiores do que uma construção convencional, na hora que você dilui isso, enxerga quanto isso vai custar ao longo do período, ele acaba ficando mais do que vantajosa esta equação, certo, Felipe? Perfeito. E também acompanhando, né, ao raciocínio a questão do custo, né, o acréscimo que a gente está vendo, por exemplo, se a gente pegar em médias gerais, um acréscimo de custo de 0% a no máximo 5% do custo de construção, que é apenas esses 15%, né? Mas não essas torres corporativas, talvez 1% de acréscimo, 2% de acréscimo. A gente tem casos de plantas industriais certificadas em municípios vizinhos a Maceió, então não é nem a capital, por exemplo, do estado de Alagoas, né? Isso certificado há 7, 8 anos atrás, onde o acréscimo de custo de construção foi de apenas 3%. Com base no ganho de maturidade e experiência todos os profissionais envolvidos nos projetos, a gente começou a ver prédio certificado LEED Platinum, que é o mais alto nível da certificação, sem acréscimo de custo de construção. Né? Então, essa questão da barreira do custo foi invisível. E o que determina eventual acréscimo de custo de construção, né, não é nem o quanto de tecnologia embarcada, mas principalmente quanto antes as equipes envolvidas de projetos passaram a trabalhar dentro de uma linha de tentar maximizar a eficiência, né, em sentido amplo, né, daquele produto que estava sendo desenvolvido e construído, bem como a experiência das equipes de projetos, ou seja, então também tem um viés do quanto que você, incorporador, investe em projeto, né? Em profissionais com alta capacidade técnica, né? Então, e aí ao longo do tempo essas coisas começaram a ser melhor compreendidas, né, pelo setor como um todo, explicando aí esse grande avanço do movimento aqui no Brasil. E demandou uma certa criatividade ou novas formas de pensar, tanto de projetista quanto dos próprios desenvolvedores de soluções, de sistemas de materiais, para que os preceitos e o conceito de eficiência fosse alcançado sem que, como você mesmo falou, isso representasse necessariamente um aumento de custo. Isso também ajudou a virar essa página em termos do fantasma na cabeça dos que prédios eles acabam custando mais caro. Para quem está ouvindo, estou reproduzindo uma notícia que saiu no próprio site do GBC Brasil sobre essas diferenças de volume de empreendimentos certificados no Brasil e fora. O Brasil é o quarto país da lista fora dos Estados Unidos, na época com 500, pouco mais de 530 projetos certificados. O número 1 era a China, com 1.400, e essa liderança tinha a ver com área bruta, porque o Canadá tem mais de 3 mil projetos, mas esses números, na hora que a gente olha para os Estados Unidos, com mais de 33 mil projetos certificados, a diferença é abissal. E aí fica a pergunta, Felipe, por que esta diferença tão grande? Nos Estados Unidos teve em muitos, que eu comentei no começo até, né, na administração federal, teve também algumas na esfera estadual e muitas municipais que adotaram a certificação como ferramenta de compliance. Então, em algumas
em algumas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, para você ter a liberação da prefeitura para início da obra, né, você tinha que comprovar o registro na certificação LEED. Então, esses incentivos de cunho administrativo, até tributário, em diversas cidades dos Estados Unidos, ou incentivos de cunho mandatório na esfera federal, realmente auxiliou no grande salto da certificação LEED dos Estados Unidos, além, né, do tamanho da economia, que é natural a gente multiplicar qualquer coisa por 10 lá nos Estados Unidos. E muito interessante isso que você fala, que diversos países, quando querem incentivar alguma mudança nos sistemas, nos processos, que no final do dia elas representam menos gasto de recurso, menos geração de resíduos, por exemplo, não é raro ter esta contrapartida financeira, tributária como incentivo, e aqui, infelizmente, a gente está engatinhando nesse sentido. Felipe, entrando um pouquinho já agora dos tipos de certificação, esses 530 a mais, aí, quase 600 projetos, existem 4 tipos de certificação LEED para empreendimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas e, dentre este universo, quais as mais representativas neste número de certificações que nós temos aqui no Brasil. Só antes, Thiago, até na questão do poder público, acho que até justiça seja feita com a cidade do município de Salvador. Acho que pouca gente sabe, mas Salvador, ele tem é a única cidade do país que já está valendo um incentivo, tanto em desconto de IPTU, quanto desconto de outorga onerosa para prédios com certificações internacionais de Green Building, né? Inclusive, até chamou a atenção, coisas de semanas, talvez umas 5 semanas atrás, um incorporador espanhol que vai entrar no mercado de Salvador, por conta do incentivo fiscal, nos procurou para querer adequar o seu projeto a título de certificação do GBC Casa e Condomínio, um prédio residencial no caso, né? Então, ali, Salvador, ele tem essa política, dando desconto tanto para o morador, que aí no caso do IPTU, tanto para o incorporador, aí pela outorga onerosa, né? Então, acho que é o primeiro município assim que fez. São Paulo, na lei de zoneamento de São Paulo, tem até na cota ambiental, tem lá um artigo falando, né, de desconto em outorga onerosa para prédios com certificações, mas, infelizmente, a secretaria competente, acho que já está passado mais uns 5 anos ou 6, até agora não fez a regulamentação simples, um ato simples da própria secretaria para regulamentar esse artigo e botar para valer esses descontos, né? Mas a expectativa é que, quem sabe, em algum momento a gente também avance nessa área. Como eu comentei, a sociedade de uma forma geral, os diversos órgãos que militam em torno da questão de construções mais eficientes, de processos com menor impacto ambiental, a gente percebe um movimento coletivo de pressão de vários lados no ente público para ações no sentido de incentivar esse tipo de performance, esse tipo de iniciativa. Então, certamente, em algum momento, esse tema também vai cair na mão das autoridades competentes, uma pressão maior para que isso seja resolvido ou regulamentado, como você mesmo falou. Voltando à pergunta, então, Felipe, sobre esse universo das 500, 600 projetos certificados, fala um pouquinho como é que eles estão compostos dentro das 4 categorias de certificação que existem. A grande maioria dos projetos é no LEED BD+C, que é o Building Design and Construction, né? Dentro desse rating system, você tem tantos projetos que a gente chama as novas construções ou grandes reformas. Então, é onde o protocolo de certificação, o prédio está sendo construído para uma só empresa, né? Tem um único dono, né? Então, nesse caso, você vai analisar o prédio por completo, inclusive os interiores, né? O que não acontece dentro do BD+C quando a gente está falando de prédio corporativo. Ali está mais na questão de todo o envelope, área interna, o sistema de ar-condicionado, elevadores, né? Mas a gente não entra no detalhe dos interiores, porque a gente não sabe como que o futuro proprietário, não é da função do incorporador determinar como o futuro
proprietário ou futuro locatário vai definir o seu projeto de arquitetura de interiores, né? Então, os mobiliários ali vão entrar, as salas, etc. e tal. Então, acho que essas duas são as principais. A vasta maioria dos projetos estão buscando essa certificação. Depois, a gente tem uma certificação só do interior comercial, né? Que aí poderia ser muitas empresas fazem essa certificação, né? Como se fosse um complemento dessa. Isso pode ser o interior comercial, você pode buscar certificação num prédio certificado ou não, né? Mas é tudo aquilo que você pode fazer dentro da sua autonomia num projeto de interiores, né? Então a gente tem bastante empresas ali fazendo o Lead Commercial Interior. E é interessante esses dois movimentos, ou essas duas facetas, porque você pode ter a construção como um todo, mas isso não furta a oportunidade de, se você não estiver presente num edifício certificado LEED pela construção, mas dentro de casa você consegue sim, através do design, através do ID mais C, que é o nome da certificação, você também ter práticas mais sustentáveis, certo? Exato. E a gente tem outro, por exemplo, uma coisa que está crescendo no Brasil, é interessante, que é o Lead for Communities. Então, aí é toda a questão do master plan, todo o aspecto de conceituação do planejamento urbano integrado, né? Então, não é só a edificação existente, mas é como maximizar os espaços abertos, explorar ao máximo áreas verdes, vai ter questões também de mobiliário urbano que entram com mobiliários eficientes, né? Você estimular walkability, né, que a gente chama, né, em inglês, né, onde você pode priorizar transporte alternativo ou até a prática de passeio, né, independente de veículos, né. Então tem uma série de aspectos aí também atrelados aí a planejamento urbano, que é o Lead for Communities. Nós estamos já tem um projeto registrados, vamos registrar 3 outros projetos nas próximas semanas, inclusive, né? Então é uma ferramenta também bem interessante. Aí você tem, e aquilo que eu trato com muito carinho, porque na minha opinião é uma das mais importantes, que é o Lead Operation Maintenance. Né? A gente deixou por último justamente porque é o foco principal da nossa audiência e vai render mais assunto. Vamos lá, Felipe. E que é para prédio existente, então focado em operação e manutenção. Né? Aqui a gente nós vemos uma movimentação no mercado no Operation Maintenance. Acho que uma das empresas que mais atuaram dentro dessa ferramenta foi a CCP, a Cirela Commercial Properties, por exemplo, fazendo todos os novos empreendimentos fazem a certificação LEED, né? E naqueles prédios que a gente chama de existentes, mas são prédios novos também, né, muito bem localizados, né, só que foram construídos um pouquinho antes, né, dessa onda, desse movimento de certificações, né, mas aí eles fizeram a certificação de operação e manutenção, né, e nós vemos outras, né, iniciativas também, até empreendimentos que complementam a certificação da torre com a certificação de operação e manutenção, né. O interessante é que, quando a gente fala em operação e manutenção, além de a gente, através dessa ferramenta, a gente poder alcançar um maior volume de prédios hoje que nós temos dentro do inventário, por exemplo, em uma cidade, numa grande metrópole, são os prédios existentes, né? A gente acaba... É aquela ideia, às vezes um prédio ruim, muito bem operado, é melhor que um prédio muito bom, muito mal operado, né? O protagonismo dentro dessa certificação, ele vai para as mãos dos profissionais de Properties e Facility, né? Sem sombra de dúvidas, né? E ele está muito focado em desempenho, né? Então, acho que isso que é importante, né? E a tendência das ferramentas de certificações hoje é focar em desempenho. Eu acho que isso é uma grande tendência. Eu quero que você fale um pouquinho dos principais elementos da certificação Operational Maintenance. Quais os principais aspectos que o gestor tem que olhar ou tem que se preparar para quem está buscando, eventualmente, se adequar às melhores práticas? Quais são as grandes oficinas, os grandes pilares que envolvem este processo? Eu vou... um pouquinho antes, a gente fez essa certificação, ela existe há muito tempo, né?
E apesar dos nossos esforços, tanto aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né, de torná-la ela a mais popular, né, nós falhamos. E fazendo uma crítica interna, parte da falha é que a gente, do jeito que ela estava estruturada, era como se esse gestor ele tivesse que fazer de uma só vez o retrofit na parte de iluminação do prédio, água, mexer na garagem, depois mexer no ar-condicionado, mexer em elevador, e que na prática isso não ocorre, né? Você tem um budget limitado, no ano tal você vai adequar a garagem, outro ano você vai fazer uma outra adequação, você já sabe quando que você vai ter que mexer em elevador, ar-condicionado, né? Então a gente não respeitava essa dinâmica, né? Na medida que a gente começou a olhar para essa oportunidade de prédio existente, focando no desempenho, aí a gente começou a saltar nos números. Então, hoje, a gente tem uma iniciativa paralela, que é a criação de uma plataforma de benchmark, que é o ARC, que está atrelado ao Green Building, onde os gestores eles vão estar compartilhando. Isso tanto para o prédio certificado ou sem certificação, mas aqui você compartilha o seu desempenho em relação à energia, água, resíduos gerados desviados de aterros, a satisfação dos ocupantes, aí tem que fazer uma mini pesquisa, satisfação do ocupante com os espaços, né, em termos de conforto, tá? E a emissão de CO2 com o transporte dessa ocupação, aí também é uma pesquisinha que a gente faz. Como é que a maioria está indo a pé, ou vai de ônibus, ou vai de táxi, ou vai de carro. Com isso a gente vai saber quantos quilômetros percorre, com isso a gente vai ter uma média aí de emissão de CO2 por essa ocupação. Tá? Então, e como a gente tem muitos projetos nessa plataforma de benchmark, a gente consegue comparar um prédio X, tamanho tal, que funciona... qual que é o funcionamento dele, tá? A gente consegue comparar com similares, traçando uma ideia de benchmark. Então, com isso, com base no desempenho dele nesses cinco temas, esse processo de certificação vai ficar mais facilitado e mais na mão do gestor, né? E aí ele vai fazer as adequações de acordo com que ele conhece o prédio e sabe o que seria peculiar para ele melhorar o desempenho nessas cinco categorias, né? Então a gente meio que então primeiro o que o gestor tem que olhar? Então o desempenho dentro dessas 5 categorias, na parte de qualidade interna do ar. Aí, para você buscar a certificação de LEED de operação e manutenção, aí vai ter alguns testes adicionais relacionados à concentração de CO2, concentração de contaminantes como compostos orgânicos voláteis, aí vai pedir 2 testes de medição na questão de qualidade interna do ar, né? E depois alguns aspectos atrelados a soluções de limpeza, né? Que tipo de produtos estão sendo utilizados. Aí tem toda a questão do Green Deal, então produtos que não agridem ali a saúde dos operadores da limpeza, bem como dos ocupantes, né? Então, acho que essa seria a nova figura da certificação do LEED de operação e manutenção. Primeira pergunta ligado a isso. Estes conceitos, este baseline, este manual, para quem está ouvindo, como ele obtém essas informações? No nosso site, a gente tem ali o caminho para no nosso site tem ali certificações, né? Aí você opta pela certificação LEED, vai ter as diversas categorias, uma delas é o LEED de operação e manutenção, né? E ali você consegue fazer o download do rating system, por exemplo, que seria, ou do checklist, que seria o descritivo da regrinha do jogo, né? Ou seja, quem está ouvindo pode amanhã pegar, entrar no site e falar, tá bom, deixa eu ver como é que eu consigo me programar e me planejar para esta jornada. É isso? Exatamente. E também, eu vendo qualquer interesse, qualquer contato no Green Building, vai ter alguém que vai acompanhá-lo até essa jornada, até a chegada nessas documentações, ou a gente via também por e-mail, marca reunião, isso aí, a gente sempre faz esse assessoramento inicial. Então, Felipe, um prédio que foi certificado LEED em Building and Construction, ele automaticamente já tem os pré-requisitos para uma certificação Operation and Maintenance, ou são coisas completamente distintas? Ele
provavelmente ele vai ter um caminho mais facilitado. Acho que ele já está preparado para mas ele vai ter que completar 12 meses de operação no mínimo. Então, acho que na verdade seria mais ele acompanhar de forma mais atenta, né, o resultado de tudo aquilo que foi simulado e daquilo que ele está preparado para atingir. Mas o de operação e manutenção, ele é bem focado em desempenho. Então, é aquela linha, aquelas 5 áreas, né, que é energia, água, resíduos gerados desviados de aterro, e as 2 pesquisas, né, satisfação do ocupante e transporte. Né. Acho que talvez um desafio nosso é convencer que isso sempre esteja atrelado. Na verdade, não vinha ocorrendo, né? Então, você tinha casos de prédios com certificação, mas que não completava a certificação de operação. E aí, dentro do dia a dia dessas torres, você pode ter alteração de equipes de facilities, né? Você pode, às vezes, falhar em manutenção de determinados equipamentos, ou você pode ter uma alteração da ocupação desse prédio. Então, sei lá, de repente entrou 5 centrais de atendimento com os equipamentos de altíssimo consumo, né? Então, você tem pode ocorrer essas situações, né? E aí vai ter impacto na questão da operação e manutenção. Então, isso já tinha sido uma situação identificada há muito tempo, né, pelo Green Building. Por isso, da plataforma de desempenho, o ARC. Né? Por isso que a gente alterou o protocolo de certificação de operação e manutenção, bem focado agora em desempenho. Né? Então, e uma outra coisa que a gente também passou a melhor incentivar na certificação de novas construções é que a consideração cada vez mais de tecnologias de automação, monitoramento e verificação. Né? Então, a ideia é que esses prédios venham mais preparados aí, com tecnologias mais inteligentes para a gestão daquele prédio, né? E automatizadas. Né? Então, acho que a tendência é até o avanço de tecnologia e o embargo dessas tecnologias nas torres, a tendência é que a gente adeque cada vez mais essa questão do desempenho do prédio atrelado com aquilo que foi simulado no início. Chegamos então ao final da primeira metade da entrevista com Felipe Faria, CEO do GBC Brasil. Fica atento que na semana que vem está continuidade dessa entrevista, onde ele vai falar um pouquinho sobre a relação entre as certificações LEED e também vai falar dos demais certificados e programas que o GBC possui. Fica atento e até a próxima semana.